Então, galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula de hoje, tá? Que está muito bacana, tá bom? Eu vou começar apresentando a tela. Como eu disse, já tenho em mãos aí o caderno, lápis, borracha, porque a gente vai fazer alguns registros interessantes aqui, tá? Bom, todos estão vendo a tela? Se caso sair, dá um toque para mim, tá? Abre o microfone. Sim. Então, tá bom. Então, legal. Nós vamos dar sequência ao nosso trabalho, já está terminando, né? Nós temos essa semana e a semana que vem, e que é a sequência didática celularizando o coronavírus, né? Então, aquela mesma habilidade de sempre que nós estamos estudando, né? E já conhecemos bastante coisa, né? Podemos até já falar de que nós já até conseguimos já atingir essa habilidade, né? Com essas aulas que nós fizemos, mas ainda falta um pouco mais. Então, aquela famosa pergunta, né? O que tem a ver o coronavírus com a célula, nós não vamos respondê-la hoje, né? Vai ficar sempre para a próxima aula, mas nós vamos terminar semana que vem sabendo o que realmente acontece, né? Qual é a relação entre os dois. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre microscopia, tá? A nossa aula número 4, então, atividade 4, investigando o invisível. Então, é uma aula sobre microscopia, muito bacana. Aí eu já deixo para vocês algumas imagens, né, de microscópios antigos, microscópios mais atuais, né, e com mais poder de ampliação. Então, vamos lá para algumas questões que nós vamos ver nesta aula. Como visualizar estruturas menores como células e micro-organismos? O que é um microscópio? Quem o inventou? Quais tipos de microscópios existem? Você já viu um microscópio? Já chegou a observar algo nele? Então, são perguntas que nós vamos aí, durante a aula, responder e conhecer um pouquinho, tá? Então, nós vamos pegar um texto lá do caderno de vocês que fala Enxergando o Invisível. Ele está no caderninho de vocês do aluno, tá? Eu não sei a página, mas eu trouxe ele aqui para vocês. Então, o texto diz assim, Enxergando o Invisível. Você sabia que um instrumento usado para ampliar imagens muito pequenas, que são difíceis ou até mesmo impossíveis de serem observados a olho nu, é o microscópio? Esse instrumento possibilitou a descoberta das células, as unidades microscópicas que constituem os seres vivos, né? Vocês estão lembrados na aula passada? Acredita-se que o primeiro microscópio tenha sido construído por volta de 1591 por Zacarias Janssen, né, e seu pai, que trabalhava com a fabricação de óculos. Porém, foi Antoine van Leeuwenhoek, né, e seu irmão, né, que nós já vimos também na aula passada, quem realizou os primeiros registros de observações microscópicas. O microscópio óptico, assim chamado, utiliza a luz e um sistema de lentes de vidro que ampliam as imagens dos materiais observados. Com o passar do tempo e com as novas descobertas, o microscópio óptico foi sendo aperfeiçoado e hoje pode ampliar uma imagem entre 100 a 1.500 vezes. Assim, um objeto de 0,01 milímetros de diâmetro, invisível a olho nu, poderá chegar a uma ampliação de até 1.000 vezes, né? Olha, algumas imagens que nós temos no meio. Esse texto ele foi tirado da Wikiciências, né? Casa das Ciências, e foi adaptado, né, para o nosso caderninho. Mas olha só né? Esse é o cara, eu não sei falar quem é, eu acho que é o Zacarias, né? Olha só um dos primeiros microscópios no meio, né? Ao centro aí a imagem e um mais equipadinho aí depois dele.
Então, aqui tem um pouco da história, como nós já falamos da microscopia, né? Então, Zacharias Janssen, no final do século XVI, desenvolveu o primeiro microscópio óptico, um microscópio com poder de ampliação até 30 vezes. Olha lá, um canudinho, né? Parece uma luneta. No século XVII, Anthony Leo van Weken, e o seu irmão também, né? Desenvolveu um microscópio simples, com poder de ampliação de até 200 vezes. Então, ele deu uma melhorada, né, no que o Zacarias tinha feito. Observou os primeiros seres microscópicos. E o Robert Hooke, que foi o nosso personagem da última aula, que nós vimos, né, semana passada, desenvolveu um microscópio óptico composto, né, de duas lentes. Usou o termo célula pela primeira vez. Olha lá o microscópio dele, né, que eu já apresentei para vocês. Então, essa é uma pequena história da microscopia, tá? De quem inventou o quê, quem complementou a invenção do outro, né? Quem descobriu o quê. Se vocês tiverem dúvida, vão falando, tá bom, galera? Então, tipos de microscópios, então, nós temos hoje em dia. Nós temos, vou colocar aqui, alguma coisa nós vamos repetir um pouquinho, tá? Dotados de apenas uma lente de vidro, os primeiros microscópios permitiam aumentos de até 300 vezes com razoável nitidez. Todo o mundo que se encontrava invisível aos nossos olhos se descortinou, ou seja, começaram então a abrir as cortinas para observar esse mundo invisível, né? Com o avanço aí da invenção do microscópio. Com este instrumento muito simples, Leuwenhoek, eu não vou conseguir falar, estudou os glóbulos vermelhos do sangue e constatou a existência dos espermatozoides, que são células masculinas, né? Este cientista também desvendou o extraordinário mundo dos micróbios, ou seja, seres microscópicos, hoje mais conhecidos como micro-organismos. O microscópio simples de Leuwenhoek foi aprimorado por Hooke, ganhando mais uma lente, por isso que ele ficou chamado de microscópio composto, né? Deste modo, foram obtidos aumentos ainda maiores. Os microscópios ópticos, então, é um tipo de microscópio, né, chamado microscópio ópticos, modernos, são descendentes sofisticados do microscópio composto de Hooke, e muito mais poderoso do que os pequenos instrumentos usados pelos cientistas no início do século XVII. Eles são dotados de dois sistemas de lentes de cristal, que nós chamamos de lentes oculares objetivas, vocês vão ver daqui a pouco, tá? E produzem ampliações de imagens que vão, em geral, de 100 a 1000 vezes, deste modo, revelando detalhes até então invisíveis para a nossa visão. Então, olha só, com um microscópio óptico, que é um tipo de microscópio, né, que são esses microscópios mais simples, né, que a gente pode ampliar de 100 a 1000 vezes, um cientista, então, ele consegue ver, essas são as hemácias, são as células vermelhas do nosso sangue, né, ele consegue ver, então, dessa forma. Então, olha, as hemácias, células sanguíneas vistas em microscópio óptico e corados artificialmente, né, e não fala quantas vezes foi ampliado, mas ela consegue se ver dessa forma, tá? Quando fala corados, é porque foi colocado um corante para que se possa enxergar melhor a estrutura, né, e estudar melhor essa estrutura. Então, nós já sabemos que existem microscópios ópticos, que são mais simples, tá? E aqui, então, tem um exemplo de um microscópio óptico, né? Que são esses simples que eu falei para vocês, e eu vou mostrar um para vocês depois que eu voltar aí a enxergá-los, eu vou mostrar para vocês um microscópio óptico que eu tenho aqui, tá? Mais ou menos parecido com esse. Vamos conhecer as partes, então, do microscópio óptico. Lá em cima, então, tá? Tem as primeiras lentes, que nós chamamos de lentes oculares, que são as lentes onde nós colocaremos o quê? Os nossos olhos para enxergar, tá? Embaixo da lente ocular, tá vendo? Como se fosse um cilindro rodando, nós temos as lentes chamadas de lentes objetivas, tá? Tem microscópio que tem duas, tem três, quatro, enfim, tem uma só, né? O microscópio óptico, no caso.
mas as lentes objetivas são essas que ficam aí embaixo, né? Que junto com as oculares, elas aumentam mais ainda o poder de enxergar as coisas, né? Os micro-organismos, as coisas menores. Aí nós temos ali bem o revólver, é chamado de revólver, né? Que é como se fosse ou já vi também, né, falar canhão, mas é como se fosse mesmo um reservatório onde fica guardada a lente objetiva, tá? A platina, que é a base de onde será colocado, então, aquilo que vai ser observado, tá? O condensador é por onde vai passar a luz, né? Que vem ali de baixo, a iluminação da lâmpada, tá vendo? As presilhas ou pinças são as duas, são pinças mesmo que seguram geralmente as plaquinhas de vidro que ficam ali, né, junto com nós chamamos de lâminas, que ficam ali junto com aquilo que que será observado. As coaxais, né, que são como se fosse roldanas, que você vai aumentando para o microscópio, como é que posso falar? Ele subir ou descer, aumentar o poder de ampliação, né? E o suporte ou base, que é toda essa parte de baixo. Então, esse é um microscópio simples, microscópio óptico chamado, né? Que hoje em dia é uma adaptação, né, muito bem mais avançada do microscópio do Hooke, lá, do Robert Hooke, tá? Bom, vimos que no microscópio óptico, a luz que chega aos nossos olhos para formar a imagem atravessa primeiro o objeto em estudo. Então, por baixo dele, né, ó, vou voltar aqui, ó, para vocês verem. Então, quando a gente liga, a luz que vem lá da iluminação da lâmpada, ela vai atravessar a lâmina, né, e vai mostrar a imagem lá para a lente, né? Então, primeira coisa, liguei a lâmpada, a luz vai transpassar o vidro e vai fazer com que a imagem ela seja observada. É isso que está dizendo aqui. Por isso, o material a ser observado não pode ser opaco, né? Então, por exemplo, a plaquinha que você colocar ali, geralmente usa-se um vidrinho chamado lâmina, como eu já disse, né? Mas não pode ser, esse material não pode ser opaco e nem o que você vai observar, né? O material que você vai observar pode ser opaco. Tem que ser o mais transparente possível. Muitas vezes, para se obter um material biológico translúcido, né, bem transparente, o suficiente para ser bem observado ao microscópio, é preciso preparar convenientemente o material que quer estudar. Para isso, são feitos cortes muito finos, de preferência com uma máquina semelhante a um fatiador de presunto. Essa máquina chama micrótomo. O material a ser cortado recebe um tratamento de desidratação e inclusão em parafina que facilita o manuseio e permite que sejam cortadas fatias muito finas. Eu não tenho esse material aqui, né? Porém, eu dei um jeito de fazer algum material para a gente poder fazer algumas observações, tá? Usei o material que eu tinha aqui em casa, né? Para poder trabalhar com algumas lâminas, né? Que eu produzi para vocês. Daqui a pouco a gente vê. Bom, então a gente viu que existem os microscópios ópticos, tá? E agora os microscópios eletrônicos, tá? Existem dois tipos, então, de microscópio. O microscópio eletrônico apareceu em 1932 e vem sendo rapidamente aperfeiçoado. As máquinas mais atuais permitem aumento de 5.000 a 500.000 vezes, sem muita dificuldade. A diferença básica entre os microscópios ópticos e eletrônicos é o que neste último não é utilizada a luz, mas sim feixes de elétrons. No microscópio eletrônico não há lentes de cristal e sim bobinas chamadas de lentes eletromagnéticas. Ele é bem mais complexo, né, do que o microscópio óptico, né? Não se usa a luz e sim outras questões que, no caso, não vem agora para a gente poder entender como funciona realmente. Mas o importante que a gente, né, a principal diferença é a capacidade de ampliação, né? Lógico que o microscópio eletrônico ele é bem mais potente do que o óptico, tá?
é com o eletrônico que os cientistas conseguem ver até mesmo os vírus, né, como o coronavírus, e mostrar aí em imagens, né, até mesmo em fotos, como são esses micro-organismos. Essas lentes ampliam a imagem gerada pela passagem do feixe de elétron do material, projetam para uma tela onde é formada uma imagem de pontos mais ou menos brilhantes, semelhante a de um televisor em branco e preto. Não é possível observar material vivo nesse tipo de microscópio. O material a ser estudado passa por um complexo processo de desidratação, fixação e inclusão em resinas especiais, muito duras, que permitem cortes ultrafinos obtidos através das navalhas de vidro do instrumento conhecido como ultramicrótomo. Nossa, então, é um microscópio muito interessante, muito moderno e muito potente, né? Lembra aquelas hemácias que a gente viu, né? Ó, eu vou voltar lá para vocês observarem, depois eu vou pôr a mesma tela, né? Ó, com o microscópio óptico, as hemácias, elas, a gente consegue ver dessa forma. Então, com o microscópio mais moderno, a gente consegue ver, então, as mesmas hemácias dessa forma, olha só, bem mais visível, né? As hemácias, células sanguíneas vistas no microscópio eletrônico. Então, vamos lá. Esse aqui é um desenho de um microscópio eletrônico, né? Não vou passar com vocês aí, porque ele é bem complexo, então a gente não tem o porquê da gente entender, mas vocês viram que ele é bem mais potente, bem mais complexo, né? Aí, olha, as fotos que eu falei para vocês, né? As hemácias vistas ao microscópio óptico e as hemácias vistas ao microscópio eletrônico. Vamos lá. Tudo que eu falei para vocês eu tirei desse site, tá bom? Agora, galera, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu fiz do meu microscópio aqui. Ele, na verdade, não é eletrônico, é o óptico, tá? Eu vou arrumar aqui. Então, imagens reais de um microscópio óptico, tá bom? Vou mostrar para vocês essas imagens. E agora eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, pegassem o lápis, porque agora que vocês vão registrar o que vocês vão enxergar, tá bom? Então, olha, primeiramente eu coloquei, eu vou dar um tempinho, tá? Mas eu não posso ficar muito tempo, senão eu extrapolo o horário de vocês. Então é o seguinte, aqui tem uma ampliação de uma folha de avenca. A avenca é uma planta, que é essa plantinha aí que às vezes até a avó, a mãe de vocês têm em casa, eu tenho aqui, né? Então eu peguei essa plantinha, coloquei numa lâmina lá e no meu microscópio e aumentei, fiz um aumento aí para a gente, né, ao máximo para a gente poder enxergar, né, tentar enxergar as células, pelo menos dessa folhinha, né? O que está assim aí mostrando que parece, né, um Y, na verdade, é como se fosse as veias dessa plantinha, tá? É por onde a seiva ela vai ser conduzida ao alimento, né? E entre esses Ys aí, entre aspas, né? Não dá para enxergar muito bem, mas tem uns pontinhos, né? Verdinhos mais claros, que são as células dessa folha, tá bom? Depois a aula fica gravada, se vocês quiserem voltar lá para ver, mas mais ou menos é dessa forma, tá? Vou passar para a próxima. Olha que interessante, galera, células da língua. Então, eu fiz um teste aqui, eu peguei um cotonete, esfreguei bastante a minha língua, e aí soltaram algumas células, né? E essas bolinhas, então, aí, ó, são células da língua, né? Então, usei a técnica do esfregaço. Peguei o cotonete, esfreguei a minha língua e pus na lâmina, tá? E aí tirei foto para vocês observarem. Olha que legal. Eu acho que tem um vídeo aqui, vou passar para o próximo. Tem um vídeo que mostra um pouquinho. Olha lá, células.
Estou tentando filmar com o meu celular, né? É complicado, mas dá para a gente enxergar. Legal, né? Vou tentar passar para o próximo aqui. Olha lá. Esse próximo slide, ele mostra, eu tentei fazer deixa eu ver se... Tá indo para cá, verdade. Eu tentei mostrar para vocês um pouquinho sobre, um pouquinho dos micro-organismos que ficam em água suja. Então, o que eu fiz? Eu peguei um copo descartável, coloquei água, todos os dias fui colocando lá um pouquinho, um pedacinho de alface, alguma sujeirinha do chão, né? E ali foi criando-se uma cultura, né, de micro-organismos. E aí, quando eu fui observar, eu vi que tinha um bichinho, né, um micro-organismo chamado paramécio, tá bom? Só que, assim, aqui, o vídeo não dá para a gente enxergar, porque eles são tão pequenininhos e esse microscópio não conseguiu captá-los, tá? Mas dá para a gente ver uns pontinhos. Ele é desse jeitinho que está aí no meio, tá? Não é a imagem que eu tirei, isso que eu peguei da internet, mas ele, quando a gente enxerga ele ao microscópio, ele parece, olha só a cultura que eu fiz aqui de água suja, tá vendo? Ao lado, ele parece isso daqui, ó. Vou passar o vídeo para vocês. Não foi eu quem fiz também, tá? Olha lá, eles ficam se mexendo dessa forma. Só que eu não consegui filmar, tá? Eles são muito rápidos e eu não consegui filmar. Vendo? Então, esse bichinho, né, esse micro-organismo estava dentro dessa água que eu fiz aí, ó. E ficou 2 semanas curtindo, né? Vou passar. Olha só, galera, que interessante agora, as células de uma fatia bem fina de cebola, né? Aqui, desse lado, nós temos a imagem e aqui o vídeo, tá? Vou passar para vocês, ó. Olha as células, que interessante, né? São compridinhas, uma juntinha da outra, ó. Muito bacana, né? Eu fui aumentando, ó, com o meu celular. Muito bacana. Que legal. Né? Opa, deixa eu passar para frente. Olha só. Agora, o que eu vou mostrar para vocês no vídeo também é um micro-organismo que nós chamamos de limo. Ele é encontrado no banheiro, né, como o banheiro é úmido, né, e quente e geralmente fechado, ele vai se formando nos cantinhos, como mostra a imagem ao lado, tá? Então, eu peguei aqui do meu banheiro, lógico que eu já lavei, né, mas é normal em qualquer banheiro. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha o microscópio, tá vendo, ó? Essas estruturas, então, eu raspei, né, a parede e saiu o limo, né? Olha lá, são poeirinhas, né? Ó, poeirinhas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a célula de uma planta também chamada babosa que eu tenho aqui em casa,
Inclusive, é dessa plantinha que eu tirei, eu fiz a lâmina bem fininha também, tá? Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Olha só que legal. Ó, olha que bacana. As células, uma ao ladinho da outra, tá vendo? Dei um pause aqui para vocês verem. Olha lá. É que às vezes desfoca, mas dá para a gente, né, perceber. Olha só que bacana. Legal, né? Bom, essas foram as imagens que eu fiz do meu microscópio óptico. Agora, eu comprei um microscópio, ele é bem simples também, tá? Ele é óptico, mas ele é bem mais simples do que esse daí. Na verdade, ele é um microscópio para as pessoas que trabalham com computador, com peças, ampliarem, né, ao máximo aí essas imagens. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que eu tenho aqui, tá? E é muito bacana, galera, muito bacana mesmo. Quer ver, ó? Eu vou sair daqui, vou ligar o microscópio, né? Vou deixar aqui e vou ligar ele aqui. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês um bichinho chamado cochonilha, tá? Esse bichinho é uma praga que fica nas plantinhas. Eu tenho aqui uma hortinha, né? Uma horta. E esse bichinho, então, ele vive aqui. Por mais que eu coloque coisas naturais para ele ir embora, ele fica. Mas, olha, deixa eu tentar localizar. Agora são imagens ao vivo, hein? Tá? Deixa eu tentar localizar ele aqui para vocês. Aqui, achei. Ele é branquinho. Olha só. Ele está na folha. Deixa eu focar um pouco mais. Olha, galera. E daí? O que vocês estão achando? Abre o microfone para falar. Eu tô achando muito legal. Muito legal. Legal, Eu também né? tô achando legal. Que legal, olha só, tá vendo? Depois, galera, vocês vão. A atividade de vocês, né, dessa semana é desenhar isso aí que estou mostrando para vocês, tá bom? Então, vocês. Agora está sendo um pouco corrido, né, mas depois vocês vão ter que rever a aula para vocês desenharem, tá bom? Ó, vamos ver se eu acho o outro aqui dele. Eu acho que, não, acho que só tem um aqui. Tinham dois, né? Um já vazou daqui. Mas, legal. Bom, vou tirar e vou mostrar para vocês agora uma mosca. Até agora de pouco ela estava viva. Eu joguei álcool gel, porque senão ela ia voar, eu ia perdê-la. Olha, galera. Ah, ela está viva ainda. Tá vendo? Meu Deus. Eu nunca imaginava uma música assim. Meu Nunca Deus, tô com agonia só de ver. Me dá agonia só de ver. Tá Então, tô vendo? dando muita Olha os agonia. pelinhos. Olha, que horror. Olha que Eu tô quase vomitando, pelo amor. Mano, que agonia! Imagina, é muito legal, né? Estudar isso. Ó, deixa eu tentar focar para vocês verem a cabecinha É legal, dela. mas dá agonia. É legal, mas dá agonia. Olha o rosto, ó o olhinho dela, tá vendo? Tá vendo? Eu fiz uma armadilha para pegar essa mosquinha, porque é difícil de pegar, né? Então, ó, aqui ela tem os pelinhos em cima. Vou tentar pôr ela de lado para vocês olharem a barriguinha dela e os órgãos dentro dela pulsando ainda, porque acho que ela tá viva. Deixa eu ver. Deixa eu achar ela aqui agora. Opa, olha lá. Opa, meio difícil aqui, viu? Aqui, olha lá, tá vendo? As patinhas, olha a asinha dela, tá vendo, ó? Meu Deus. Olha, por esse buraquinho aqui ela coloca os ovos. Bem na pontinha. Né? Vamos ver.
A gente consegue ver um pouco mais. Ela aqui. Olha aqui a estrutura, ó. Ela tá com a mãozinha fechada, mas ó, ela tá mexendo, tá vendo, ó? Por onde ela suga o néctar, né? Ó, como se fosse o aparelho bucal dela, tá vendo? Olha os pelinhos. Bom, vou tirar a nossa amiga mosca, e agora vou terminar, vou colocar um negocinho chamado musgo. O que é o musgo? Musgo é uma plantinha bem simples também, que ela cresce no fundo do quintal, na parede. Aqui em casa eu peguei na parede lá do fundo, tá? E nós vamos tentar ver, a hora que eu peguei, fiz o teste aqui, eu vi até outros micro-organismos aqui, tá? Vamos tentar ver. Se a gente não conseguir, beleza. Mas vamos tentar. Vamos lá. Bom, deixa eu virar um pouco ele aqui para eu poder mexer melhor. Deixa eu focar. Ó, esse é o musgo, galera. Musgo é uma plantinha, tá vendo? Olha, ele é verdinho. Deixa eu focar melhor aqui. Eu subi um pouco, acho que é melhor subir um pouco mais para eu poder focar. Ó. Se eu achar algum bichinho aqui, eu já falo para vocês. Mas, ó, o verdinho dela, tá vendo, ó? Deixa eu focar. Olha lá. Ó. Como é um microscópio muito fino... Olha aqui um bichinho, tá vendo, ó? Olha aqui uma cobrinha. Vocês viram? Vou tentar pegar ela aqui de novo. Olha ela aqui, tá vendo? Ó. Meu Deus, que da hora. Tá vendo? Que legal. Que nojo que dá. Dá nojo, né? Olha a outra aqui, tá vendo, ó? Tudo isso, galera, tem na Terra, tá na Terra, entendeu? E nós estamos ampliando aqui muitas vezes, né? Nós não conseguimos enxergar. Se você observar o musgo, ele é um tapetinho verde, né? Mas olha nele o que que tem, ó. E úmido, né? Tem outra, ó, tá vendo, ó? Olha lá, duas. Tá vendo? Ó, como eu falei, são plantas, tá vendo, ó? As folhinhas aqui, ó. Viram as folhinhas das plantas? Dá para ver até um pouquinho das células, se a gente prestar atenção, mas olha só. E esse pretinho, né, esse ambiente mais escuro aqui, na verdade é o solo, é a terra. E os bichinhos passando para lá e para cá, os micro-organismos, ó. No caso aqui só tem essa lagartinha, né? Eu só vi essa lagarta, não vi outro tipo. Olha aqui mais uma, ó. Tá vendo? Vamos tentar ver mais alguma coisa aqui. Acho que deu. Né? Deixa eu fechar aqui. E voltar com vocês para eu mostrar. Deixa eu voltar aqui. Estão me vendo agora? Ainda não, né? Deixa eu parar aqui. Ainda não. Agora sim, né? Agora sim. Galera, esse aqui, ó, ele é pesado, mas é o meu microscópio óptico, tá bom? Olha só. Olha as lentes. Importante a gente conhecer as lentes oculares, né? E aqui embaixo, ó, a lente objetiva, com um canhão já que vai girando, tá vendo? Quando eu ligo, não dá para mostrar aqui muito para vocês, mas quando eu ligo ele na tomada e aperto o botãozinho, a luz ela vai acender aqui, ó. Deixa eu tentar virar. Aqui, ó, nesse espaço aqui, tá? Ela vai acender aqui, as pinças aqui, ó. Deixa eu segurar ele para ele não cair. As pinças, tá vendo? Essas são as pinças que seguram a plaquinha, tá?
Aqui embaixo, então, vai passar a luz que vai mostrar a imagem ampliada para a gente lá em cima, nas lentes oculares, que são essas daqui, ó. Tá bom? Aqui aquela parte que eu mostrei para vocês que roda, ó, tá vendo? Ó, eu rodo, eu aproximo ele mais do objeto que eu estou visualizando, né, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, aqui eu subo, desço com ele, tá? Esse é o microscópio, então, eu fiz aquelas imagens para vocês. É um microscópio óptico. O eletrônico, claro que nós não temos, porque é só os cientistas e nas empresas aí, nas indústrias, né? Científicas aí. Tá bom, galera? Gostaram da aula de hoje? Eu gostei muito da aula. Então tá bom. Eu gostei também. Na verdade, eu amei. Não gostei, Ai, que eu amei. gostoso, Renato. Legal, ó. Agora a proposta é o seguinte. Atividade de vocês, quem não fez a atividade da semana passada tem que fazer e postar para o professor, tá? E a atividade dessa semana é vocês registrarem tudo isso que foi mostrado para vocês, todas essas imagens, tá bom? Ah, professor, mas eu não lembro. Volta na aula, tá bom? Eu não vou pôr agora, eu vou esperar, eu vou dar aula agora depois para o sexto ano A, e aí quando for de noite, à noitezinha eu já subo a aula lá no nosso canal, tá bom? E aí vocês vão parando a aula e vão desenhando o mais perfeito possível, tá bom? Coloca os detalhes, depois pinta bonitinho. Quando vocês terminarem de registrar, coloca lá, né? Célula da cebola, mosca, musgo. Quando vocês terminarem de registrar tudo que vocês viram, vocês vão tirar uma foto e mandar lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Que é a nossa sala virtual. Desenhar isso, professor? Vai ter que desenhar, tá bom? Ah, tá. Eu percebi que a data de entrega da aula, até terminar, a de entrega, é no dia 13 de agosto, é no dia do meu aniversário. Eita, nós vamos cantar parabéns, então, tá bom? Combinado assim, galera? Já Se vocês tiverem dúvida, vocês falam e mexem com o professor, tá? Ok. Ok, um grande abraço, fiquem com Deus e já podem sair, então, tá? Obrigado pela participação. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.